Olá, entusiastas do agronegócio, né? Bem-vindo a mais um episódio do Bringing Data, Rotação de Culturas, onde a gente semeia experiência e colhe conhecimento, né? Hoje eu estou aqui sou um grande fã, Renato Serafim, né? Comunicador, pai, empresário, professor, me faltam aqui argumentos de qualidade e adjetivos para trazer, né, sobre o Renato Serafim, sobre a importância da história do Renato Serafim para o agronegócio, né? E muito do que a gente vai conversar hoje aqui é em relação à parte de comunicação, trajetória, né, inovação, e também falar aí da nova obra do Renato Serafim, o livro que lançou, Estratégias e Fé, que a gente vai bater um papo aqui e discorrer como isso pode influenciar positivamente o agronegócio. Então, antes de mais nada, Renato, obrigado por aceitar o convite, um grande prazer estar com você. E antes de mais nada, queria que você se apresentasse para as pessoas. Legal, Diogo, obrigado pelo convite aí. É sempre bom falar do agro, né? Sempre bom falar sobre marketing, comunicação e inovação. Né? Também sou fã do trabalho que vocês estão fazendo aí no agro. Né? Uma linguagem que eu acredito muito, né? Usar o digital, contar histórias, né? Usar narrativas certas para chegar no nosso público. Né? Eu sempre falo que nós somos 1% da população que alimenta os outros 99%. Então, nós temos um desafio muito grande de mostrar o que nós fazemos para 99% da população. Eu sou engenheiro agrônomo, unespiano, como você, né? Eu sou de Jaboticabal, formei em 94, então já quase 30 anos aí de formado. No próximo ano nós vamos fazer. Depois comecei a minha carreira na Syngenta, né? Trabalhei 17 anos na Syngenta, começando como pesquisa e desenvolvimento. E dos 17 anos, a grande parte na Syngenta foi marketing, que foi a minha grande escola de aprendizado. Né? A Syngenta sempre se caracterizou por ser uma escola muito forte em marketing. Minha última posição na Syngenta foi diretoria de novos negócios, né, onde eu era responsável por inovação. Então, todo projeto como Nucoff, Plene, a atuação no mercado de florestas, atuação no mercado, os inícios, né, do mercado de bioestimulante biológicos, tudo saiu dessa área, era uma área muito legal de inovação. E depois da Syngenta eu fui para a Bayer, porque a Bayer me convidou para ser diretor comercial. Eu nunca tinha sido vendedor, né? Eu nunca tinha passado pela área comercial. A Bayer me deu essa chance e eu fui ser diretor comercial pela primeira vez na Bayer. Trabalhei 3 anos como diretor comercial e logo a Bayer também me levou para marketing. Eu não sei se eu fiz um bom trabalho no comercial ou se eles viram que o meu negócio era marketing mesmo. Depois eu fui CEO da Alba, né? Então... trabalhei em 2 empresas de P&D e, de repente, eu me vejo numa empresa de genérico que eu tinha que contar uma outra história, que eu tinha que contar um outro jeito para o agricultor. Na Alba foi muito legal, porque eu criei a marca aqui, né? Eu criei toda a história da Alba aqui. Trabalhei 3 anos na Alba e o fundo Aqua me chamou para ir na distribuição depois. E vendo todo o movimento, né, de consolidação do setor de distribuição que estamos passando, e a gente pode conversar muito sobre isso, né, que eu vejo muitas analogias ao que está acontecendo no nosso setor, o que aconteceu com o varejo tradicional. Fiquei 2 anos e meio lá. Depois eu fiquei um sabático. No sabático eu escrevi o livro. Voltei para o mercado, fiquei mais 1 ano como CMO, né, o Chief Marketing Officer da UPL. E agora também estou com carreira solo aí, como voltando a pegar a minha empresa de consultoria que eu deixei, tá, para trabalhar junto com empresas. Né, já temos umas 8 empresas que nós estamos trabalhando junto, palestrando e, principalmente, né, quem lê meu livro, na última página eu deixo lá um dos propósitos que eu ia sair daquela caminhada, que era compartilhar histórias, falar bem do agronegócio e fazer do agricultor o herói da minha história. É um pouco do que eu estou fazendo hoje. Legal, legal. E até falando, eu li e consegui pegar algumas partes do livro, né, que você compartilhou comigo, a versão online. E você fala muito de peregrinação, sobre propósito, sobre legado. Eu acho que a gente vai chegar conversando. Mas eu acho que eu queria até voltar um ponto atrás para entender, né? Você entrou numa carreira do agro. O que te fez escolher o agronegócio? Naquele momento, eu acho que não deveria existir um propósito no qual, eu quero alimentar o mundo, eu quero... Qual foi o propósito que te levou para o agro? Foi família? Foi uma decisão? Qual foi a decisão, na verdade? Puta, muito legal essa, Diogo, porque... Realmente, eu sou filho de militar, né? Meu pai era da Cavalaria 9 de Julho de São Paulo. Então, ele morreu muito novo, ele morreu com 29 anos.
E o meu sonho, né, se você perguntasse, né, para onde você quer ir, o que você quer ser quando crescer, se você perguntasse para mim quando eu tinha 5, 10 anos, eu queria ser militar. Eu queria seguir a carreira do meu pai. Mas aí a vida vai te trazendo para cantos que você não queria. E na época da faculdade, era muito comum as pessoas querem fazer engenharia mecânica. Era uma profissão que estava na moda. Eu falei, pô, vou fazer engenharia mecânica. E aí eu me inscrevi, passei no vestibular da IFEI, a Federal de Itajubá, e fui fazer engenharia mecânica. E lá, cara, você começa a ver coisas. Não adianta fazer faculdade, não adianta fazer alguma coisa se você não gosta e se você não se sente bem na jornada. E eu sempre brinco, né? Na república que eu morava com 3 japoneses, né? E esses japoneses estudavam cálculo assistindo televisão. E eu falei, caramba, cara, eu posso também, né? Eu vou fazer isso. Acho que se eles estão estudando cálculo, fazendo televisão, essa faculdade deve ser leve. E aí eu fazia as provas, né? Minhas notas 0,5, 0,7, a dos caras 9 e 10. Eu falei, pô, esse curso definitivamente não é para mim. E aí eu fui para agronomia, porque eu sou de Barrinha. Barrinha é uma cidade pequena, perto de Ribeirão Preto. E em Barrinha tem uma universidade, né, a 20 quilômetros de lá, que é o Unesp Jabuticabal. Falei, pô, vou prestar o vestibular, vou fazer o Unesp Jabuticabal, vou fazer agronomia e fui. E comecei a fazer agronomia por comodidade. Mas aí, no primeiro ano de faculdade, o Paulo Tiburcio, né, que hoje é o presidente da Andave, me deu estágio. E o Paulo Tiburcio é um apaixonado pelo agronegócio. E eu via a paixão do Paulo, aquela paixão transferiu para mim. E eu falei, caramba, cara, como que é gostoso, né? E a agronomia, ela te dá uma amplitude muito legal, né? Então, você é agrônomo hoje você é mais publicitário do que agrônomo. Eu sou muito mais né? Um cara de planejamento, um cara de execução de negócio do que um agrônomo. Então, a agronomia te dá uma amplitude muito legal. E olhando, né, o que nós conseguimos nos últimos 30 anos, eu sempre falo, quando eu estava na faculdade, a agronomia vai ser a profissão do futuro. Cara, 30 anos depois, estou aqui e agrônomo é a profissão da realidade. Exato. Então, acho que os acasos, né, de o que acontece na sua vida, os sinais que a vida vai te levando, faz-me acreditar muito, né, num propósito maior e que, às vezes, o homem lá de cima escreve certo por linhas tortas mesmo. Né? Então, foi um pouco dessa história que me levou à agronomia e hoje... Se me perguntasse, né, você voltaria de novo e faria agronomia? Cara, eu faria agronomia de novo, mas eu estudaria mais, né? Tem muitas coisas que bioquímica, a própria, né, microbiologia que hoje nós precisamos estamos falando muito de regeneração do solo, estamos falando muito de controle biológico. Essas aulas eu faltei um pouco, eu deveria ter voltado e agora voltar e me aplicado mais. E às vezes dá vontade de voltar atrás mesmo, né? Eu comecei também na carreira corporativa, comercial, fui descendo até começar com a Mac4 e tal, já tem outros falando sobre essa história, mas e aí minhas ambições, né, porque eu fui para comunicação, duvidar muito de dados, a gente estava até conversando sobre isso, né, o marketing digital te propicia dados que faz você tomar melhor sua decisão, então você tem metas, você tem perspectiva, você sabe se está indo bem, não está. E isso me moveu para entrar na área de comunicação, né, do digital, né, porque eu conseguia mensurar e palpar aquilo. Entendendo da sua trajetória, né, você também foi para o marketing, né, ao longo, né, normalmente o agrônomo se desenvolve numa carreira técnica e poucos vão ali para uma área de marketing, uma área que está não tão ligado diretamente ao campo. E eu queria entender essa sua jornada de chegada no marketing, né, como que foi sua trajetória e por que você decidiu ir para a área do marketing? Muito legal essa história, né, Diogo? Eu tenho certeza que aconteceu isso com você também quando você migrou um pouco. Como eu te disse, né, eu comecei a minha carreira na Syngenta, né, tive um grande professor que era o Paulo Tiburcio, e comecei como pesquisa e desenvolvimento. E na primeira convenção que a gente teve, né, quando juntou Zeneca e Novartis, a primeira convenção que nós tivemos, subiu o Renato Guimarães, que hoje é o CEO da Sinagro, no palco, e ele era o diretor de marketing da Syngenta. E falando sobre CRM, sobre programa Otto, naquela época, né, de atendimento um a um, de conhecer o agricultor, de conhecer a jornada, de conhecer a história do agricultor. Cara, eu olhando o Renato Guimarães no palco, eu falei, puta, eu quero ser igual esse cara aí, eu quero chegar onde ele chegou. E aquilo me fez me despertar para o marketing. E depois daquilo lá,
eu perguntei, né, para ele próprio, um cara muito gente boa, muito tutor meu. Falei, cara, o que eu faço agora, né? Aí ele me recomendou, né? Começa a estudar marketing, né, vai para desenvolvimento de mercado, começa a trajetar a sua trajetória nisso, e eu me apaixonei pela história de marketing. E quando você vai para marketing, né, você muito mais sábio do que eu em marketing. O cara vai para marketing, acha que vai fazer folheto, acha que vai fazer festa, dia de campo. E marketing é estratégia, né? Exato. Marketing é você determinar para a empresa como você vai se posicionar, como você vai chegar nos seus objetivos, como que você vai fazer as métricas. E é um pouco disso que eu divido no meu livro, né? Que eu falo assim, cara, quando eu estava na caminhada, eu fui para a caminhada muito mais para agradecer. Eu não fui com o intuito para eu vou escrever um livro com a caminhada. Mas na caminhada, nos primeiros dias, você vê um monte de pessoas na sua jornada e as pessoas falam foco, força e fé. Eu falei, puta, foco, força e fé. Foco, força e fé. Eu falei, cara, foco, força e fé é que nós fazemos a vida inteira. Exato. Foco, né? Planejamento, força, execução e fé, propósito, acreditar. Né? Nós somos contador de história. O cara de marketing, ele faz o planejamento, ele ajuda as pessoas a fazer a execução, a medir, a controlar, e ele tem que contar a história, ele tem que contar um propósito, ele tem que fazer as pessoas acreditar que aquilo vai dar certo. E aí saiu a ideia do livro, e hoje, né, eu agradeço, né, é o que eu te falei, assim, gente é uma escola, né, então você vê João Paulo Zampieri, você vê André Dias, você vê Renato Guimarães, né? Então você fala, cara, hoje o que eu fico mais feliz é quando um desses caras converso com eles e eles falam assim, puta, parabéns, tal, você é foda. Falei, cara, eu sou seu, né? Eu sou seu fã e eles, essa admiração deles por mim também, cara, faz eu me sentir tão privilegiado, fala, pô, tudo valeu a pena, né, cara? Legal, né? Essa procura pela conquista do legado e propósito. Eu acho que isso é muito importante, né? Hoje dentro da comunicação a gente tem diversos desafios, né, que nem você bem trouxe, sobre como realmente eu vou chegar no produtor, como que eu vou ser estrategista, como que eu vou formular uma ideia, como que eu vou contar uma história que o produtor passe a olhar. E muitas das vezes, né, pelo nosso setor, eu não digo nem ser prematuro, sabe, Serafim? Mas ontem, né, na palestra que eu estava do Fava Neves, ele fala, né, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 20 mil vagas dentro de frigorífico que não conseguem ser preenchidas porque não tem pessoas aptas a trabalhar. Né? E a gente vê que é uma mão de obra que não precisa de uma especialização, diferente de uma posição no marketing do agronegócio, que eu preciso que a pessoa tenha um conhecimento de publicidade e tenha um conhecimento do agronegócio a ponto de ele conhecer o hábito de consumo do produtor rural. Então a gente vive uma dificuldade de conseguir contar a história real para o produtor, muito pelo fato da gente não ter o background de conhecimento do agro, muito por falta de interesse da sociedade, de querer interagir, de querer entrar para o agro, de querer conhecer, de querer construir a sua própria verdade. Né? Porque hoje a construção da verdade do agro não é a verdade. Né? O que a gente ouve, 80%, 90%, é a opinião de pessoas que não conhecem do agronegócio e acaba deturpando e prejudicando o nosso setor porque a gente não consegue atrair talentos e pessoas que realmente queiram se fixar dentro do agronegócio. E hoje eu vejo isso como um dos maiores desafios que a gente tem. Né? Ter pessoas qualificadas, com vontade, com propósito, né, para conseguir contar a história do produtor, conseguir entender como a gente vai chegar e realmente gerar uma comunicação onde a gente se coloque do lado do produtor rural. Né? E hoje eu vivo esse desafio, né? E acredito que na sua época, né, você veio muito antes de mim na comunicação, na área de marketing, você tem outras histórias para contar, você tem a noção, né, da evolução do marketing. Né? Eu nasci na era do marketing digital dentro do agronegócio. Né? Você nasceu na época do marketing do agronegócio, dentro de feiras, dentro de panfletaria, dentro do dia de campo, que é extremamente importante, mas hoje já não é mais só isso. Né? E pegando essa história, essa trajetória de construção de marketing e comunicação, né? Você que viu do off para o on, quais foram os seus maiores desafios? Né? E ainda existe esse desafio de transformação digital, de comunicação pro agro. Mas quais foram esses desafios, né? Triunfos que você teve durante a sua carreira, que você foi recriando o sistema, né? Eu vejo assim, né, Diogo? Acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é
quem que é o herói da nossa história, né? Eu sempre falo, para o herói da nossa história, a gente não vende a broca, né? A gente vende o buraco. Perfeito. Nós temos que vender a solução para o agricultor. E nós vemos assim, acho que nós temos muita sorte no Brasil, porque o nosso agricultor está ficando cada vez mais jovem. Ao contrário dos Estados Unidos, né, que é o nosso maior competidor, que o jovem ele vai para a costa leste ou para a costa oeste trabalhar com tecnologia ou finanças, o nosso jovem está voltando para o campo e está assumindo a propriedade do pai. Isso leva a um grau de aceitação da inovação muito grande. Mas só que essa inovação toda, ela tem que ser melhor transmitida. Eu sempre falo, nós temos 4 tipos de agricultor. E independente da idade, vai ser esses 4 tipos de agricultor. Tem o cara que é o inovador, tem o cara que você vai levar o híbrido para ele, ou o produto novo, ele vai ser o primeiro a testar, ele vai ser o primeiro a falar bem do seu produto. Tem o agricultor que gosta de preço, que gosta de custo. Tem um agricultor que gosta de conveniência, né? Aquele cara que se você for e levar a solução total para ele, ele vai querer. E tem o cara que gosta de relacionamento. Como nós, de marketing, estamos chegando nesse cara e falando diretamente para esse público? Eu sempre falo assim, para mim, a Nike, né? A Nike, o posicionamento dela é, cara, qualquer um que tem um corpo é um atleta. Então, só que ele faz do atleta ser inspiração para você. A sua marca tem que saber qual desse agricultor vai ser a inspiração para os outros. Né? Então, esse é o desafio. E, para mim, o desafio maior, né, quando você era o off, né, que você diz, que a gente gastava dinheiro com folheto, com, né, placa de estrada, anúncio de televisão. Eu fiz anúncio de televisão maravilhoso que eu nunca... Nem eu conseguia assistir ele, que era restrito ao horário. Hoje nós temos uma grande vantagem. Né? O digital, ele permite a nós medir cada ação que nós fazemos. Pô, o dia que eu lanço uma peça na mídia social, eu sei em quem chegou, eu sei se o cara engajou, eu sei qual foi a receptividade. Antes não. Você tinha um folheto que às vezes você não conseguia explicar nem para o agrônomo. A gente fazia um folheto, você pedia para o agrônomo, o que o agrônomo fazia com aquele folheto? Deixava lá na mesa do distribuidor, o agricultor ia lá, olhava o folheto, mas um folheto ele tinha que ser autoexplicativo e ele tinha que ser a base da sua argumentação técnica. Então, acho que esse off ajudou muito esse poder nosso de contar história. E hoje a mídia social facilita muito porque, cara, os custos ficaram menor, nós conseguimos chegar onde nós queremos, só que tem um risco do caramba, né? Que é muito do que você falou. Tem muita gente fora do nosso setor que não conhece o nosso agricultor. E aí faz campanhas que você vai totalmente contra os valores desse nosso público. Você não entendeu, né? Eu falo assim, o nosso público, o agricultor, ele é um cara tradicional, ele é um cara com os valores de família, ele é um cara que tem a crença dele. Não vai ser no forceps que você vai empurrar uma agenda que ele não vai aceitar. E aí você vê casos de comunicação que são erros, né, grosseiros, né? E a mídia social tem esse viés negativo, porque depois que você lançou na rede, cara, não existe mais o que fazer. Não adianta. Quantas vezes no passado a gente fazia uma besteira no folheto, você conseguia ir e recolher, né? Exato. Hoje não tem como. Você colocou na rede, você falou alguma coisa errada, você lançou alguma peça errada, não tem. Alguém gravou, alguém tirou cópia. Exatamente. E outra coisa, né, que mudou muito, né, Diogo, hoje... E é legal, né, você tá na concorrência. Hoje você sabe a estratégia da empresa no mesmo dia que ela lança, né? Você está numa convenção de vendas, você faz o seu lançamento de produto, você fala do seu produto, você mostra a sua apresentação. Cara, no mesmo tempo tem alguém na plateia tirando foto e mandando para a concorrência, e a concorrência sabe tudo. Então, agilidade, esse poder nosso de ser rápido, esse poder nosso de interagir mais, essas são as vantagens que eu vejo hoje. As desvantagens cara, você tem menos espaço para errar, né? Exato. Qualquer erro Eu tenho uma história muito legal, né? Uma vez... nós lançamos um produto... Foi o melhor lançamento de produto que eu fiz. O produto chamava Adante. O Adante ele era uma mistura de ciproconazole com tiametoxan, né?
Então, ele, ao mesmo tempo, era uma mistura que controlava a ferrugem, a mosca branca e o percevejo na soja. Então, você tinha um cowboy com um tiro de um tridente. Cara, maravilhosa peça para posição de valor, benefício. Só que aconteceu, quando nós lançamos o produto, o ciproconazol ficou resistente à ferrugem. O produto já nasceu morto, né? Então, como você faz isso? Você retira as peças, você começa a direcionar esse produto para outra cultura e era possível fazer. Hoje, depois que lançado, cara, você não tem muito mais como voltar atrás, né? Exato. Ia ficar a imagem que você lançou esse produto de uma forma errônea. Eu acho que é bom esse exemplo até para a gente elucidar, Renato. Recentemente, acho que foi semana passada, né, a L'Occitane, não sei se você chegou a ver a propaganda da L'Occitane, com a Grazi Mazzafera do caju. Né, até eu fiz um post no LinkedIn, onde você vê, né, e é até interessante a gente ver que o conhecimento agro não está sendo aprofundado também em campanhas. Então, as pessoas usam dos benefícios do agronegócio, mas minimamente sem conhecer. O caju preso pela castanha, né, numa árvore, numa moreira, né, o pessoal até brinca, caju amora, né, não sei se é por alporquia que eles conseguiram criar essa variedade genética, né, que nasce um caju pela castanha numa planta de amora, e isso viralizou. Né? Isso viralizou a ponto deles soltarem a campanha um dia, né? Depois de uma semana que hoje o Burger King está fazendo o Whopper nascendo numa árvore do lado ao contrário. Se o Whopper fosse um caju, ele nasceria assim. E eu acho que o digital realmente trouxe essa velocidade, né? Trouxe, além da agilidade, que é um ponto positivo, que você trouxe, mas ele também trouxe outros pontos que são um tanto quanto negativo, né? O erro é visto rapidamente, né? E isso é preocupante, né? E eu vou além, né? Eu acho que existem outras preocupações no agronegócio que são relevantes, né? Principalmente como você estava falando aqui agora há pouco, né? Quando a gente fala que temos 4 tipos de produtor rural, né? Então, eu acho que dentro de um segmento existem outros segmentos, e hoje a gente se comunica praticamente de uma forma única com esse produtor rural. E eu vou além, né? Eu acho que a gente não se comunica ainda da forma como nós deveríamos nos comunicar, né? A gente estava até falando um pouco antes, né? Hoje nós temos aí praticamente 92% da geração X que usa da rede social. Majoritariamente, essa geração X está nos tomadores de decisões do agronegócio, né? Por outro lado, eles se sentem 13% representados pelas comunicações digitais que as empresas fazem a eles, né? Então, eu vejo hoje o fator de comunicação digital no mercado tão acelerado, né? A gente fala muito de VUCA, né? Tá tão acelerado, precisa fazer, precisa inovar, precisa diferenciar, que a gente está esquecendo o básico, que é falar assim, tá, mas o produtor ele está apto a isso? Né? Eu vou criar um meme que o produtor não conhece, eu vou criar uma viralização que não está na rotina do produtor, eu vou usar elementos fora do setor do agronegócio para gerar uma publicidade para o agro. Eu estou conversando com quem? Se meu intuito foi conversar com entusiastas, eu acho que é legal. Mas a partir do momento que eu quero realmente, não, meu foco é achar o produtor rural, meu foco é aquecer o produtor rural, meu foco é fazer com que o produtor rural me veja como uma peça-chave na tomada de decisão, não apenas querendo vender o meu produto, mas querendo me ajudar numa aplicação, numa tomada de decisão, me passando o valor da soja, me falando se é bom ou não comprar agora, me gerando um valor de vendas, né? E hoje a gente vê que o foco está um pouco deturpado, né? Eu acho que é muito o que você fala, é legal ouvir o mercado conversando, porque a gente fala, converter os convertidos é simples, né? Pô, o cara que compra Volkswagen faz 20 anos, você não precisa ficar explicando que é uma empresa alemã, que é boa, que é isso, que é aquilo, porque ele já conhece aquele produto, né? Então é mais simples, a venda é diferente. Agora, a gente conseguir fazer essa diferenciação de venda, né? Conseguir aplicar um produto novo no mercado, conseguir fazer com que ele entenda que sua marca é relevante, a gente tem esse desafio. E quando a gente quer fazer isso, e a gente faz uma comunicação que não é efetiva, ao ponto da gente criar uma comunicação focada numa geração Y. Eu vou criar TikTok, eu vou criar meme. Eu não sou contra o TikTok, falei isso em outros podcasts. Eu sou a favor, gera engajamento. Mas o produtor rural, ele está ali? Não, mas a gente quer estar na vanguarda, a gente quer se antecipar, eu estou olhando para o futuro. E quando a gente olha para a inovação,
né, é uma linha tênue que pode dar certo ou pode dar errado, porque inovação é um risco. Né? Quão disposto a empresa está hoje a assumir o risco dessa inovação não ir para frente? Né? É uma pergunta. E como essas empresas estão se evoluindo a ponto deles entenderem que a inovação é uma métrica de longo prazo e as avaliações são anuais, que a gente conversou sobre isso. Pô, eu vou investir a minha verba numa ação anual, mas eu tenho uma meta numa ação daqui 3, 4 anos, mas eu tenho uma meta anual. Como que você vê as empresas trabalhando com esse conflito de interesse? Né? Trabalhar ao longo prazo, mas olhar para a métrica de curto prazo. Esse é um dilema muito legal que a gente vive. Né? E principalmente para o nosso negócio, que o nosso negócio não é... a frequência dele não é regular. Né? O nosso negócio, 75% dele acontece na segunda safra. Né? Vamos falar aí de setembro a fevereiro, é onde acontece 75% do nosso negócio. E como fazer esse balanço? Né? Eu acho que esse balanço, Diogo, passa muito por estratégia. Por isso que eu acredito que empresas que têm planos de 3 e de 5 anos e sabe aonde quer chegar, aonde vai chegar, são muito mais vencedoras do que empresas que pegam ondas. Cara, nós tivemos 2, 3 anos agora, né? Se você pegar de 2000 a 2023, nós tivemos uma crise no agronegócio. 2003, 2005, quando veio a ferrugem, que foi uma crise ruim, né? Foi uma crise de clima, o agricultor produziu mal, o agricultor estava alavancado. O resto foi tudo safras muito constantes, né? Um crescimento muito legal. E principalmente nessas 3 últimas safras, com o preço da soja aí 18, 20 dólares, foi pontos fora da curva. Quantos agricultores, quantas empresas viram que isso daí era um negócio fora da curva e começaram a se preparar para os tempos mais normais? Eu vejo que falta muito para as empresas saber que o mercado nosso é volátil, que ele vai ter altas e vai ter quedas, mas você tem que preparar na queda, que a hora que ele voltar, ele vai voltar maior do que estava, e fazer esse planejamento muito mais consistente. Eu falo assim, o nosso negócio é duradouro. Né? O agricultor, ele está ali, ele é perene. O agricultor, ele não sai da atividade. O agricultor, ele pode plantar menos num ano, ele pode parar de plantar num ano, mas ele vai voltar. Então, essa perenidade exige de nós uma maior consistência nos nossos atos. E eu vejo que as empresas, muitas delas, falta consistência. E acho que assim, na vontade de ganhar clique, de ganhar engajamento, seguidor, muitas não fazem as coisas para o agricultor. Uma vez eu fiz uma métrica, falei, quais das nossas empresas está no TikTok? Cara, não está, e não tem que estar mesmo. Ou tem que estar de uma forma, falando, eu não estou falando para o agricultor, eu estou falando para aquele filho do agricultor, para o parente do agricultor, ou para o funcionário do agricultor. O que a gente tem que saber, né, Diogo, é o que nós queremos e onde nós queremos chegar com a nossa comunicação, com a nossa inovação. Se nós queremos chegar no agricultor, cara, é uma ação. Se você quer chegar numa comunidade que está ali, e eu acho que, né, você falou muito legal, né, o convertidos, eu uso muito essa frase, como que nós temos que melhorar a nossa imagem perante os 99% da população? Aí é uma outra comunicação. O problema é que nós generalizamos. Nós estamos querendo chegar nos 99% e fazemos peças, fazemos coisas que o agricultor não está entendendo o que nós queremos falar. Né? Eu vejo muitas empresas, né, usando muito influenciador digital, né, usando até algumas vezes de uma forma que eu não gosto muito, de uma forma jocosa, né, desprestigiando a função do agrônomo. Eu vejo muitas peças apoiando isso, mas, cara, você está fazendo isso para quê? Você está fazendo isso para o agricultor? Se você está fazendo isso para o agricultor, você está fazendo um desserviço, né? Porque você está desprestigiando o setor. Né? Ontem eu visitei uma fazenda, tinha uma placa lá, atenção representante comercial, por favor, não entre sem ter a sua agenda estabelecida, não entre sem ter horário marcado. Cara, precisa um agricultor colocar uma placa dessa para nós, agrônomos? O nosso dever é fazer o planejamento, né? É saber. Cara, nós temos... Eu às vezes, né, eu faço muita correlação do agrônomo com o médico, né?
Cara, você não vai no médico numa hora lá e bate sem marcar e sem fazer um planejamento. Por que nós não começamos a fazer como isso? Ter uma agenda definida, ter um planejamento, né? E a diferença nossa do médico, né, toda essa inovação, é que nós tomávamos ação muito baseado em intuição e histórico. O médico não toma decisão baseado na intuição nem no histórico. Diagnóstico. Se você vai lá, ele faz o diagnóstico, depois ele toma ação. Cara, e nós estamos com essa inovação, nós estamos tendo a chance muito grande de nos valorizar mais. Porque nós só vamos tomar ação baseado, né, em ferramentas digitais, né, análise de solo, análise biológica. Hoje sabemos se a planta está com deficiência ou não. Então, o nosso comportamento tem que mudar muito. Então, nessa que você fala, como que as empresas têm que balançar o curto prazo e o longo prazo, cara, eu sei que tem as empresas que lutam pelo final do mês, é importante. Mas se você não tiver planos consistentes de não saber aonde quer chegar, fica difícil. Eu lembro muito bem, cara, eu admiro muito um dos CEOs da Syngenta, que era o Laércio Giampani, né? Um dia ele fez um plano que era rumo aos 25. Cara, rumo aos 25. Todo mundo da empresa sabia o que era o rumo aos 25. Uhum. Todo mundo, ele fez todo mundo com a capacidade dele de fazer as pessoas sonhar, de aglutinar. Ele falou, cara, todo mundo vai rumo aos 25, que era 25% de market share. Todo mundo sabia. E todo mundo ia naquilo lá, o rumo aos 25, falou, cara, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter intimidade com o cliente, nós temos que inovar em novos produtos. Tinham 6 pilares, 6 pilares, cada um embutido, e sabia que cada pilar vai ajudar a chegar naquilo. Olha o poder de mobilização. E você sabia que teve anos nessa jornada do rumo aos 25, cara, que subiu 30%, outro ano caiu 15%, mas ele não mudou o caminho. Ele não fez nenhuma mudança para cumprir o mês. Eu acho que isso, para mim, é consistência estratégica. E é o que falta muito. Eu sempre falo, né, para as mentorias que eu dou para as agtechs, eu falo que a primeira coisa que eu converso com a pessoa, eu falo assim, você faz empresa para 3 coisas. Para que você está fazendo a sua empresa? A primeira coisa que você faz na empresa é para quebrar, que eu acho que não é isso que você quer. A segunda é uma empresa para vender. E a terceira é uma empresa para se perpetuar, para você deixar para outra geração. O que você quer da sua empresa? E eu vejo que muitas das agtech, o cara está fazendo empresa para vender. E eu não gosto disso, né? Quando você faz uma empresa para vender, você começa a construir uma empresa sem propósito. Exato. Você começa a construir uma empresa sem valor. Você não consegue trazer empresas com pessoas que são apaixonadas. Por quê? Porque todo mundo sabe que você vai lá vender. Eu tive essa experiência, né? Quando eu fui para a AgroSem, cara, foi claro, eu sabia que eu ia lá para a gente ajudar a organizar a empresa, fazer a empresa crescer, para um dia ela vender. Quando eu fui para a Alba, cara, eu tinha que fazer aquela empresa se firmar no Brasil, ser consistente no Brasil. Então, esse é importante. O que a gente quer, né, no que nós fazemos? Então, quando você vai para uma empresa, por exemplo, você está numa entrevista de emprego, cara, a primeira coisa que eu vejo na empresa, se eu vou ou não vou, é o que ela quer para o futuro. E o segundo, quais são os valores dessa empresa? Pois esses valores estão alinhados com os meus. Né? Valor não é um negócio para ficar só na parede. Então, é isso que eu vejo hoje, o que falta um pouco nas empresas. É essa consistência de saber para onde quer ir. E é um pouco do que eu procuro a fazer. Né? Eu sempre... Você vai em alguns distribuidores fazer planejamento estratégico e o cara se pergunta para ele, qual que é o seu planejamento estratégico? Não, eu quero arrumar aqui porque eu quero vender. Está todo mundo sendo vendido. E eu falo, cara, não é hora de vender. O que a gente está passando agora é um momento de você crescer. Olha eu sempre digo, né, o que a gente está vivendo é o que passou em supermercados. Olha o que passou em supermercados há 10 anos atrás. Quando veio o Carrefour, quando veio o Walmart, quando veio o Cassino, eles foram comprando um monte de empresas. E o que aconteceu com esses caras? Esses caras cresceram, ficaram grandes, ficaram pesados, compraram um monte de empresas pequenas aí, só que não entenderam que o Brasil é regional, eles não entenderam que as regiões eram diferentes uma da outra. E o que aconteceu? O cara que não vendeu e se profissionalizou, ele ele atropelou esse cara. Olha aqui em Ribeirão. Você vai em Ribeirão, não tem mais o Walmart, o Carrefour diminuiu o número de
de participação. E você vê Savenhago para todo lado. Uhum. Você vai para Londrina, você não tem o Walmart, né? Você não tem quase o Carrefour, quase aos frangalhos, e você vê uma rede Mufato crescendo. Né? E eu falo para o cara, o que você quer? Você quer vender por vender? Olha a oportunidade que nós temos aqui de construir um negócio com consistência, saber para onde quer ir, com foco genuíno no agricultor. E eu acho que um pouco disso que está faltando, né? O que você falou assim, muita gente está vindo para o setor e não dá o foco genuíno em quem é o nosso público. Perfeito. E tem outra coisa, né, Diogo? Você está vendo. Na minha época, você tinha o agricultor, você tinha o pecuarista. Eram dois seres totalmente diferentes. O pecuarista era mais tradicional, não investe, deixava o gado lá e... Né? O que aconteceu? Hoje esse cara foi expulso da atividade. Exato. O agricultor tomou o lugar desse cara. Por quê? Porque a integração lavoura-pecuária fez esses dois ser um só. Eu não vejo uma propriedade hoje de sucesso se ele não integrar a lavoura-pecuária. Então, olha o que mudou, né, nesses 30 anos, e às vezes a gente vem com pautas, não para o nosso público, mas vem com pauta para agradar a sociedade. Ergometrics, né? E aí você trouxe um ponto bacana para a gente discutir, né? Porque as empresas hoje, em alguns momentos, elas ficam pensando em vendas constantes, né? Muito imediatismo. Preciso vender para esse ano, né? E quando a gente trabalha no agronegócio, a gente entende que é uma construção, principalmente uma construção de valor de cadeia, né? E voltando, eu acho que tudo converte a converter, o convertido é simples, né? Converter o não convertido que é o complexo. Né? E eu vejo que a cadeia do agronegócio praticamente passa de geração para geração, né? Você não tem uma explosão... um monte de gente empreendeu no agronegócio. Foi lá e comprou uma terra, igual, por exemplo, um cara vai e abre um e-commerce, ou abre um mercado, ou abre como uma franquia, por exemplo. A gente não vê isso no agronegócio, e eu sinto que isso é muito por uma comunicação imediatista do mercado, de querer se comunicar simplesmente com o convertido, ao invés de, em alguns pontos, converter o não convertido para o agronegócio. Não necessariamente ele precisa empreender ou ser um produtor rural, mas ele, em alguns momentos, ele pode ser essa pessoa que faça a ponte e comece a ter interesse de ir para o agronegócio. Então, eu acho que esse é um ponto que é legal da gente discutir. Quando a gente trabalha uma comunicação do agro para os não convertidos, seja para uma sociedade urbana, principalmente, o que você acha que hoje no agronegócio influencia tanto, né, uma mídia que muitas das vezes não comunica o agro como ele deveria ser comunicado e as pessoas não terem esse valor de conseguir identificar o benefício do agronegócio e ter interesse, né, em se converter para o agronegócio? Cara, eu vejo assim, acho que nós precisamos de mais empresas que valorize o agricultor, né? Eu sempre cito o exemplo daquele comercial da Dodge Ram no Super Bowl, né? Que ele fala, Deus criou o agricultor, tal. O comercial todo mundo ouviu. Pô, o Super Bowl é o maior programa esportivo, uma empresa foi lá e valorizou e desenhou o papel do agricultor como o herói nacional. Aquilo ajudou muito né? Você vai nos Estados Unidos, o respeito que o cidadão tem pelo agricultor é uma coisa que eu invejo às vezes, né? Eu vejo eles respeitar o agricultor de uma maneira muito maior que nós aqui no Brasil respeitamos. Aqui no Brasil, parece que o agricultor... Parece que o Brasil é um país que parece que ganhar dinheiro é crime, né? Crime, você não pode ver ninguém ter sucesso que você atira uma primeira pedra. Sempre, né? Tinha o João Paulo Zampieri, ele sempre falava, cara, você já foi em festa de peão de boiadeiro? Né? E ele falava assim, enquanto o peão tá em cima do boi lá, tá todo mundo torcendo pro peão. Depois que abriu o ginete lá, tá todo mundo torcendo pro boi para o peão cair. Exato. E nós somos muito assim, né? A gente parece que torce para os outros dar certo. Então, e aí tivemos uma comunicação que foi fantástica da Rede Globo, né? O agro é pop, o agro é top, mas pareceu muito mais uma divisão de classes do que uma coisa para a gente falar para a sociedade o quão direito nós fazemos, né? Eu sempre falo, cara, nessa história do agricultor ser o herói da minha história, eu falo, o agricultor é o maior ambientalista do planeta. Perfeito.
E o agricultor brasileiro é o maior ambientalista do planeta, porque em nenhum lugar do mundo você é obrigado a deixar um pedaço da sua área como reserva. Em nenhum lugar do mundo você recicla 100% das suas embalagens de agroquímico. Em nenhum lugar do mundo você faz tanto plantio direto como nós fazemos. Nenhum lugar do mundo usa tantos produtos biológicos como nós fazemos. E mesmo assim nós somos apedrejados, né? Eu sempre brinco, você quer o maior exemplo que o agricultor é o maior ambientalista? Pega o Rio Tietê, né? O Rio Tietê é um rio... É diferente dos outros rios, porque a maioria dos rios nasce do interior e corre para o litoral, né? O Rio Tietê ele nasce quase no litoral, ele corre para o interior. Navega o Rio Tietê e veja onde ele é limpo e veja onde ele é poluído. Aí você vai ver o que eu estou falando. Então, acho que falta isso, e falta mais empresas se engajar. Uma das coisas que eu mais gostei, né, no meu trabalho na UPL foi a gente fazer essa associação do agro com o esporte, né? Eu queria muito mais fazer uma associação do agro com o futebol, que o futebol é muito mais popular, né? Porque o futebol, né, você gosta ou não gosta do futebol, mas o futebol está todo dia dentro da sua casa. E isso passa uma imagem de conjunção muito legal. Eu lembro muito, né, que a BASF uma vez apoiou um time de futebol através da Suvinil. A Suvinil hoje ela tem recall dessa marca até hoje por ela ter estampado a camisa dela num time de futebol. Então, se você pergunta de recall, de você deixar uma marca associada ao agro, eu vejo o futebol como uma vitrine muito legal para a gente fazer isso. E poucas empresas fazem, por quê? Porque tem medo, e não é caro, né? Não, se você pegar... E isso eu aprendi muito com a AgroSem, né? Quando eu fui para a AgroSem, o Walter Bussadori era um entusiasta do Londrina. E ele suportava o Londrina. Cara, a AgroSem era conhecida na cidade de Londrina pelo patrocínio ao Londrina. Quando eu ia no negócio da minha filha, né, nas reuniões das escolas, os caras conheciam a AgroSem não por ela ser uma empresa expoente do agronegócio da região, mas porque patrocinava Londrina. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que pensar, né? A gente tem que metrificar. Pô, a gente quer falar para os 99% da população, como que nós vamos falar? Não é de forma arrogante. Vamos devagarzinho, vamos falar sutilmente, vamos falar das coisas boas que nós fazemos. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela não sabe, né? Ela vai ter muito mais a imagem do que um influenciador do Leblon falou do que nós falamos, porque nós não conseguimos. Uma vez eu fiz uma análise, eu peguei quem são os 10 maiores influenciadores do agro, né? Aí peguei Marcos Fava Neves, Roberto Rodrigues, né? As novas expoentes, aí somei todos os números deles de Facebook, Instagram, LinkedIn, cara, dava lá 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, né? Acho que dava com 700 mil pessoas. Só um influenciador do Rio de Janeiro, em uma das plataformas, tinha 6 vezes mais do que todos os 10 do agro. Como que nós vamos lutar com um negócio desse? Como que nós vamos fazer, né? E o problema da mídia social é que ela tornou todo mundo um expert, né? Um cara que não entende de agronomia, ele pega o microfone, ele fala para milhões de pessoas, ele fala como se soubesse de agronomia, como se soubesse do agricultor. Então, a nossa luta é muito desproporcional. Então, eu acho que nós temos que usar. O que eu vejo agora é que a mídia social nos ajudou muito, né, Diogo? Porque, de primeiro, a gente não podia ter... nós não tínhamos nem esse espaço, né? Perfeito. Então, essa é a briga constante que nós, né, como comunicadores do agro, como inovadores, vamos ter que fazer. E hoje, mais do que nunca, a gente consegue chegar dentro de qualquer fazenda sem estar presente naquela fazenda, no produtor, através de segmentação, estratégia de campanha, remarketing. Eu consigo achar o cara que tem 40 anos, que produz soja, tal, através de algumas campanhas, eu consigo impactar diretamente aquele produtor, né? Então, às vezes a gente até brinca, avisa quando o RTV vai bater porteira, porque a gente manda umas 3 campanhas para a gente fazer resgate de marca para quando chegar o produtor já saber mais ou menos o que vai falar, né? Claro que numa brincadeira, porque a gente não vai criar uma campanha, né, em redes sociais para uma única pessoa, né? Isso a gente faz através de CRM, mas é legal que a gente consegue, dessa forma, metrificar, entender como que cada um funciona para a gente atingi-lo da melhor maneira, né? Não, e isso é legal que você está falando, porque às vezes a gente fala, né, a mídia social é muito legal para
para a gente explicar de uma forma mais assertiva para o nosso agricultor. Mas se você pegar nós, cara, nós temos, eu falei 1% nós falamos 1% da nossa população, nós temos 2 milhões de pessoas que vivem que são agricultores ou pecuaristas. Desses 2 milhões de pessoas, 500 mil agricultores fazem 95% do negócio. 500 mil. Nós temos 150 mil agrônomos no Brasil. Nós temos um agrônomo para cada 3 agricultores. As pessoas estão investindo tanto em mídia social, tanto num relacionamento desconexo, quando o nosso negócio tem que ser 1 a 1. Exato. Nós temos que conhecer o agricultor, nós temos que estar lá na fazenda dele. Eu vejo, né, eu sempre brinco, quando eu fui para a AgroSem, eu disputava com o velho da van quem abria mais loja. Né? Se ele abria uma, eu queria abrir uma. Hoje eu vejo, né, olhando um pouquinho mais, com mais desapego ao cargo, né? Com mais desapego, porque abrir loja é maravilhoso, né? Pô, você vai lá, você chama o prefeito, ego inflado, né? O ego inflado, cara, coisa mais maravilhosa. Mas pega uma loja, Diogo, passa numa loja, qualquer cidade, fica na frente de uma loja de insumos e olha quantos agricultores entram nessa loja. Cara, você tem que investir não em loja, você tem que investir em agrônomos bons e conhecimento das propriedades. É o que você falou. Hoje, eu consigo, através de mapa, saber onde está a propriedade, saber que o cara está plantando, saber qual que é a produtividade dele. Cara, o que eu estou fazendo com esses dados? O que adianta esse monte de dado que a gente está criando se a gente não está mastigando eles e oferecendo uma solução para o agricultor? Eu te falei, eu visitei uma concessionária de trator esses dias, né? E ele me mostrou as informações que ele tem do agricultor. Cara, eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, que mundo que é esse que nós estamos? O cara, ele sabia onde estavam as colhedoras, ele sabia onde estavam as máquinas, ele tinha uma informação de que todas as colhedoras que passaram, qual o material genético que plantou, qual que produziu bem. Imagina isso disponibilizado para o cliente dele. Exato. Então, a tecnologia nos ajuda muito, mas só que ao mesmo tempo nos ajuda, está nos distanciando. Né? Eu vejo o ser humano hoje, ele perdeu algumas capacidades sensoriais. Né? Se você falar, pô, há 30 anos eu chegava num lugar, a primeira coisa que você chegava num lugar, chegava numa lanchonete, numa festa de peão, você usava o seu olhar, né? O seu poder de visão que só nós temos, né? Nós conseguimos olhar quase os 180 graus de uma forma perfeita, e se a gente virar um pouquinho, nós conseguimos um ângulo de visão aí de quase 360. Hoje, qual que é o nosso ângulo de visão? Nosso ângulo de visão está aqui, ó, restrito ao celular. Quanto que a tecnologia está nos deixando preguiçoso? A tecnologia tem que ser uma maneira de simplificar e nos ajudar a encontrar a solução. E nós estamos usando a tecnologia para nos deixar mais preguiçosos. Ontem eu estava numa discussão falando exatamente sobre isso, né? Eu nasci numa geração na qual não tinha internet. Quando eu fazia os trabalhos para a escola, a gente comprava ou aquelas enciclopédias, acho que chamava Larousse, não lembro como que era, vermelhinha. A Barça. A Barça um pouco antes era de vir. E aí começou a entrar o CD, você tinha que colocar o CD e tal. E para você achar uma informação no meio daquele livro, né? Às vezes você tinha que ler 4, 5, 6, 10 páginas, né? Porque a informação você não conseguia dar o Ctrl F, localizar e tal. Localizei aqui a palavra-chave e tal, ele me levava. Então eu tinha que fazer uma leitura e eu tinha que ter um poder, né, de sintetizar aquilo que eu estava lendo para aquilo que eu estava procurando. E o fator de você ter que sintetizar tudo aquilo te trazia uns outros conhecimentos adjacentes de informação. Né? Então, você está pesquisando assunto X, você aprendia outros N assuntos até conseguir chegar. Então, você tinha muito desse conhecimento. Então, a gente não tinha YouTube, eu não conseguia entrar e procurar diretamente sobre a vida na África, por exemplo. Então eu ficava assistindo The History Channel, Discovery Channel, e aquilo fez me conhecer a história do mundo inteiro, né? Você foi vendo até chegar num dia que, legal, era isso aqui que eu queria ver, ou animais, né? Hoje, e a discussão de ontem eu falei, as pessoas estão se tornando tão preguiçosas porque antes era inteligência artificial, né? Porque eu acho que vai ser a nova era, né? Agora está abrindo uma geração IA, que é a nova geração que nasceu com inteligência artificial, né?
E cada vez mais as pessoas estão preguiçosas. Antes, por exemplo, eu falo 2, 3 anos atrás. O que é melhor? Né? A ou B, né? Para a gente não colocar nada. Você ia lá e pesquisava sobre A, né? Uma pessoa realmente que tem a necessidade, quer entender, e pesquisava sobre B, né? E você gerava o seu ponto de opinião. Hoje você chega num chat GPT, você fala assim, quem é melhor, A ou B? E aquela resposta se torna uma verdade, né? Só que não necessariamente é uma verdade absoluta, é uma verdade daquele momento, daquele algoritmo que criou aquela decisão por ter mais ou menos postagem, por ter outros elementos que fazem ele tomar aquela decisão. Então, as pessoas hoje, a informação está chegando tão rápida, tão fácil, que hoje você já não consegue ver mais, A ou B é melhor. Não, A me converte mais, o Google automaticamente te dá mais informação de A, e você fala, nossa, é isso. Por quê? Porque você consome A e não consome B. O Google fala, por que eu vou ficar mostrando B para essa pessoa, sendo que ele não consome isso, eu quero que ele consuma meu conteúdo, porque eu quero imprimir anúncio para essa pessoa. Então, eu vou jogar para ele o que for mais conveniente. Né? Tanto na época de ter os dois lados na politização, né? As pessoas que liam mais notícias de direita, era super impactado. E, eu estou convincente que vai ser esse lado. As pessoas que liam mais do outro lado, estou convincente que vai ser isso. No final, você vê que não é, mas você está sendo influenciado. E hoje ainda mais, porque a gente não é só influenciado por um algoritmo externo. Hoje nós temos um algoritmo interno dentro dos nossos computadores, que é o ChatGPT, no qual eu faço ali, me cria um prompt, ele me cria os dados e eu vou. Né? Então a gente está realmente criando uma sociedade cada vez mais nichada naquele ponto que não tem mais o conhecimento abrangente. Então você chega numa roda de conversa hoje, né? Você quer falar sobre comunicação, você quer falar sobre agronegócio, você quer falar sobre evolução, você quer falar... E você percebe que as pessoas hoje estão naquele segmento pequenininho. Né? E eu acho que isso vai ser um baita de um desafio para a nossa comunicação, porque em alguns momentos as pessoas já não vão estar mais aptas a consumir a informação como ela necessariamente deveria ser. Né? Então, se hoje já é difícil converter o não convertido, imagine mais para frente quando você tentar converter o não convertido, que muitas das vezes ele nem vai saber mais a sua opinião. Né? Então, eu acho que a gente tem um momento aqui na história, principalmente do agronegócio, é uma dessas decisões nossas da Mac4, né? Começar a tentar criar um ambiente mais propício para o agronegócio. Né? Eu tenho conversado com alguns editores de materiais infantis que trabalham dentro de prefeituras. Por que a gente não ter uma cartilha da agricultura para essa educação de base crescer conscientizada, né? Diogo, isso aí vai demorar 20 anos. Tá, mas a gente tem decisões de longo, médio e curto prazo. Né? Como que eu, como uma agência de comunicação que trabalho no agronegócio, que tem que olhar para o lado social, como que eu vou ajudar o agronegócio realmente a se estabelecer e se tornar essa potência, se tornar essa vitrine, né? Ter o reconhecimento da sociedade? Então, esse é um desafio, né? Principalmente para a gente da área da comunicação, porque a gente, hoje eu falo, se as pessoas não conhecem o agro como deveria conhecer, é muito o papel do comunicador, né, que somos nós, as pessoas que trabalham na parte de comunicação no agronegócio, que a gente não está conseguindo, de uma certa forma, levar uma comunicação além da nossa porteira. A gente fica conversando em nicho e isso é muito confortável para a gente, né, Renato? Não, Diogo, e tem uma parte, né? Eu falo assim, nós estamos jogando uma enxurrada de tecnologias no agricultor. Se você pegar hoje, tem mais de 1.600 agtechs aí com soluções diferentes para o agricultor. Mas quem está realmente do lado do agricultor, entendendo a jornada dele, né? Eu sempre falo, o agricultor tem uma jornada de investigação, de planejamento, de execução, de resultado. Quem que está acompanhando isso e ensinando ele a fazer? Eu falo assim, de todas as tecnologias que existiram agora, qual que é a tecnologia que o agricultor está mais utilizando? Você sabe qual que é a tecnologia que o agricultor está mais utilizando? Em relação à comunicação? Em relação à tecnologia. Fala assim, dos aplicativos que ele tem no telefone, é o WhatsApp. E ele está usando isso de uma forma tão sábia que ele está colocando todos nós agrônomos
no bolso. Essa safra, né? Se você olhar essa safra, o agricultor ele atrasou para tomar a decisão. Só que ele pegou, ele sentou na cadeira dele, né? Você fala assim, é uma safra diferente, porque tem muitos agricultores que estão alavancados, porque compraram mais terra, compraram avião e esperando que a soja ia estar. Mas é uma safra que nós não tivemos frustrações climáticas. Então o agricultor está com a soja, está com o milho, só que ele tinha uma soja a R$200, hoje está com R$130. Ele falou, tá bom, eu não vou ter a soja a R$200, eu preciso ser muito cauteloso nos custos. E aí o que ele fez? Ele pegou o WhatsApp dele, pegou a lista de contato dele e falou, eu vou comprar agora semente de soja. E disparou. Disparou para os 20 agrônomos. Cara, o que nós fizemos? Os 20 agrônomos pegaram e mandaram o preço para ele. Ele chegou no menor preço, falou assim, cara, tá bom, esse cara é do menor preço. Eu vou chegar no agrônomo que dá assistência aqui e falo assim, ó, eu tenho esse menor preço, eu vou cobrir esse daqui. Ele usou a tecnologia a favor dele. Perfeito. Isso é ser sábio. O que nós temos que fazer agora é usar a tecnologia e ajudar esse agricultor a usar a tecnologia para tomar a decisão. Porque senão nós vamos ficar preguiçosos. E o meu maior medo é isso. Cara, qual que foi a melhor maneira que você encontrou na sua vida, e eu vejo que você faz bem, de você começar a argumentar melhor, a falar mais pausado, a falar com começo, meio e fim? Eu tenho certeza que você pegou muito mais essas habilidades quando você começou a escrever artigo, quando você começou a escrever o livro. Por quê? Porque te obriga a ser mais planejado. E algumas coisas a gente está perdendo, né? Hoje você, de primeiro, eu lia 12, 14, 15 livros por ano, facilmente. De repente você fala assim, a sua agenda ficou tão atribulada e o seu conhecimento ficou tão fácil que hoje você ouve um podcast, você ouve aqueles aplicativos do 12 minutos que o cara faz um resumo de um livro. Mas será que isso daí está sendo bom ou está sendo ruim? Você está ganhando ou você está perdendo tempo? Às vezes acontece, você ouve um livro com 12 minutos, você acha que você pegou tudo do livro, mas você não fez as conexões que você falou. A mesma coisa está acontecendo no agricultor, cara. Quanto de nós está sentando no agricultor e fala, cara, tem todas essas tecnologias aqui. O que você está fazendo? Ontem eu conversei com uma startup, chama Grandeu, é do Leonardo Sologuren. E ele tem um negócio lá que eu achei fantástico. Ele faz um plano diretor para as empresas. Ele chega na empresa lá, ele faz um diagnóstico de todas as tecnologias que o cara tem dentro da fazenda. E ele faz um plano, fala, essa tecnologia aqui é desnecessária para você, essa é necessária e tal. E ele faz um plano para usar as tecnologias. Eu achei bárbaro, porque eu acho que falta muito isso em nós. Qual que é o segredo da Google, do Facebook, das quatro top de tecnologia? O segredo delas foi ter criado o ecossistema, que um ecossistema falasse com o outro. No agronegócio ainda a gente não tem uma empresa que criou esse ecossistema. A que está mais perto, na minha opinião, hoje, que está criando esse ecossistema é a Aliari, que é de Goiânia, e a Seeds, que é de Belo Horizonte, que eles compraram algumas funcionalidades que eles não eram aptos a fazer e começaram a adquirir e fazer esse ecossistema. Então, as empresas que criarem esse ecossistema e entenderem que não vamos jogar uma enxurrada de tecnologia no agricultor, mas vamos entender o que ele está precisando e oferecer o certo, vão sair na frente. Porque, do jeito que está, Diogo, nós estamos correndo o risco de dar benefícios e serviços de graça, né? Quantas empresas, né? E você, não vou citar nome, quantas empresas vieram com tecnologias maravilhosas que hoje, se ela dá para o agricultor não quer, porque foi usada de uma forma errônea. E por quê? Porque não entendeu essa jornada, não entendeu que o agricultor tem perfil diferente, que o agricultor tem jornada diferente. Acho que esse é o nosso desafio como marketing, né, e como estrategistas, é entender isso de uma forma mais correta. Eu acho isso bacana quando você fala de jornada e me remeteu aqui. Recentemente eu fiz uma mentoria com um grupo de RTVs, né, e é aquilo que a gente estava discutindo antes, né? Às vezes o RTV tem uma carteira, né, de clientes absurda, né, ele não consegue fazer essa visita, ele não consegue acessar todos esses clientes, então ele tem clientes grandes e pequenos, e muitas das vezes
é para ele focar no 80-20, né? Vou focar mais nesse 20 que representa 80%. E mesmo assim eles têm uma confusão interna de como eles vão acessar, né? E eu conversando com um deles, né? Ele falou, Diogo, eu não consigo conversar com todos os produtores, eu não consigo acessá-los da forma correta, eu não consigo mantê-los aquecidos, né? Às vezes eu vou conversar com eles, cara, faz tanto tempo que eu não vou na fazenda, que eu não mando uma mensagem, que às vezes o produtor não chega a criar aquele laço de relacionamento. E ele falou assim, eu preciso entender um pouco mais como que eu posso usar, né? E quando você fala de WhatsApp, isso é muito importante, porque hoje é a rede social mais, tratando como rede social, é mais usada pelo produtor rural, 98% do produtor rural hoje usa o WhatsApp, né? E praticamente hoje todas as fazendas, né, principalmente as de grande porte, já tem sinal de internet dentro da fazenda, né? Então a comunicação se tornou muito mais fácil, né? Então eu acho que um questionamento que foi legal, né, que a gente gerou é como ser presente de forma onipresente, né? Porque você não consegue ser presente para 60 clientes, né, num âmbito que um cliente seu mora a 200 quilômetros do outro, estrada de terra, às vezes, né? Quando eu morei no LEM, tinha produtor rural que eu visitava, que para chegar era 5 horas, eu tinha que dormir num hotelzinho lá para conseguir voltar no outro dia, porque a estrada é ruim, é difícil de locomoção. Agora imagine você fazer isso para 60, 70 clientes, é totalmente inviável, né? Então ele falou, como a gente pode, né, o questionamento que a gente deu, como a gente pode se tornar presente de forma onipresente? E a gente entrou numa solução que é muito legal, na qual a gente criou uma linha de CRM através de automação de WhatsApp, né, gerando algumas conexões desses RTVs de forma automática. Então, não necessariamente o RTV precisaria estar presente, não necessariamente o RTV precisaria estar conversando com o produtor, mas através de uma régua de dados, a gente começou a imputar algumas informações relevantes, né, na qual ela gera uma mensagem automática para aquele produtor chamando pelo nome. E aí eu falo, a gente consegue criar o one-to-one ali, né, com uma conversa direta com o produtor, sem ele perceber que é um chatbot, por exemplo. Né? Então, pô, legal, eu sei que essa etapa é onde o produtor está comprando semente. Como que a gente pode aquecer ele, não já chegar e vender no produto, mas como que eu vou aquecer ele no topo de funil a consumir esse produto meu no final? Eu não vou vender para ele hoje, eu vou vender para ele no mês que vem, mas eu vou começar a fazer o aquecimento. Olha que legal, o pessoal, o estudo que trouxe sobre essa semente, seu João, por exemplo. Aí você manda uma mensagem, aquela pessoa te gera uma conversa. Aí você vai lá e conversa com ela como uma pessoa deve ter. Mas essa iniciativa, esse aquecimento acontecer de forma automática. E é legal que ele falou assim, Diogo, hoje eu consigo conversar com os meus 60 clientes praticamente todo dia, né? Gerando um conteúdo, gerando uma segunda mensagem, me mantenho aquecido. Então, toda vez que eu vou visitar esse produtor rural, ele lembra de mim, não porque é o cara que está todo momento querendo vender semente, que está querendo vender defensivo ou fertilizante. Ele vê para mim como uma pessoa que está me trazendo valor, né? Ó, a cotação, ó, legal, chegou sexta-feira aqui, a gente percebeu uma variação na cotação. Segue aí, vê se é bom para você, seu João. Você já vendeu sua soja? E você gera um call to action. Ah, não vendi ainda. Que você acha que tá bom o momento para vender? Pô, eu acho que tá aqui, o preço tá bom, o dólar tá em alta aqui, pô, vamos fazer a venda, não sei o quê. E você às vezes acaba gerando valor para ele, para no final você chegar e vender o fertilizante, mas antes você cria uma trajetória, né, de valor para esse produtor rural. E hoje eu vejo uma dificuldade imensa das empresas conseguirem fazer isso, né? Como que os RTVs hoje não conseguem gerar valor e tem tanta ferramenta, mas tanta ferramenta, que se ele pesquisar até em conversa com o Felipe da Cumbre, eu vou, Diogo, pô, fiz uma régua de comunicação, de CRM, automação, de e-mail e tal. Pô, estudei lá e fiz, né? Eu não sou um expert em marketing digital, mas, pô, eu consegui gerar minimamente uma régua de comunicação através do WhatsApp. Então, as pessoas hoje não estão conseguindo mais buscar informação, né? Para conseguir se evoluir. A enxurrada de informação faz você não selecionar o que você quer. Perfeito. Né? Esse é o problema. Eu gostei muito da sua ideia, porque na jornada do agricultor é isso. Né? Ele tem uma fase que ele está investigando, tem uma fase que ele está procurando saber o que ele vai plantar, ele está procurando saber o que ele vai usar. E às vezes a gente está querendo vender e empurrar produto para ele nessa fase. Não é nessa fase. Nessa fase você tem que dar informação para ele. Exato. Você tem que Criar informar valor, para né? ele, criar valor. O que é? Pô, na hora do planejamento, ele está pensando em comprar. Aí você tem que dar para ele opções de escolha.
E às vezes a gente joga uma enxurrada de coisa lá sem ele nem precisar, estamos empurrando o produto para ele. Depois tem a fase do uso. Na fase do uso, você abandonou ele ou você deixou ele lá? A fase do uso é que você tem que estar presente. Perfeito. Né? Quantos dos nossos agrônomos pegam essa fase do uso, vai lá, olha a propriedade, manda um relatório. Cara, um simples relatório, fala, pô, sua lavoura está bem, tal, não está precisando, tal. Eu vi seu mapa aqui de atividade, ó, esse talhão aqui a gente precisa ter mais cuidado. Não tem... Quem está fazendo isso? E tem uma fase que é o resultado. E o resultado para o agricultor ele pode ser bom ou pode ser ruim. Às vezes a gente quer estar lá só quando o resultado é bom. Exato. Quantas empresas na hora do resultado ruim estão junto com o agricultor? Né? Quantas empresas foram lá e fazem? Que eu vejo muito que o distribuidor do passado fazia. Né? O distribuidor do passado cresceu muito porque ele entendia essa jornada. Ele entendia que na hora do apuro, ele, no fio do bigode, que a gente fala, ele podia dar um crédito para o agricultor que ele conseguiria recuperar o dinheiro. Hoje não, hoje as coisas estão sendo muito mais mecanizadas. Né? Hoje a gente terceirizou as nossas decisões. Hoje a gente terceirizou as nossas decisões e hoje é sim ou não, quando o histórico tinha que valer. Eu tenho uma distribuição que eu dou consultoria, que eu acho fantástico o exemplo deles. Nós temos, nesse distribuidor, nós temos 600 agricultores que fazem negócio com nós. Tem 400 agricultores que só transacionam o grão, ou seja, ele deixa a soja, deixa o milho nos nossos silos lá. E tem 200 que compram insumos. E, às vezes, essa distribuição, o que ela quer fazer? Ela quer ampliar território, ela quer abrir loja. Fala, cara, nós temos 600 agricultores aqui, 400 agricultores deixam a coisa mais importante dele, depois da família, com nós. E nós não estamos sendo hábil a vender uma solução para esse cara. O que está acontecendo? E aí que você tem que usar os dados a seu favor, você tem que usar a jornada de cliente, você tem que usar a rotina, porque você não vai conquistar esse cara de um dia para o outro. Alguma coisa fez ele não ser seu parceiro em outras coisas. E às vezes eu acho que falta muito isso. Às vezes a gente quer soluções sofisticadas para problemas simples. É esse que eu acho que, às vezes, nós nos enganamos. E eu sempre brinco, né? Eu posso falar que eu sou agrônomo. Nós, agrônomos, nós gostamos de complicar as coisas. Nós gostamos de fazer coisas sofisticadas, nós gostamos de... Né, eu sempre, né, nessas lições de Agtech, eu vejo as apresentações em PowerPoint maravilhosas, né? Fazer que funciona, que eu tenho dado. Falei, cara, a hora que você vai para a vida real, não é nada daquilo. E aí como fica? Você fez o desenho e não ouviu o seu principal cliente. Então, essa simplificação que eu procuro passar, né, para os meus distribuidores, para as empresas que eu trabalho, falar, vamos fazer o simples. Depois que fazer o simples... Arroz e feijão, né? Depois de fazer o simples, a gente, né, se diverte nisso. O arroz e feijão funciona tão bem, as pessoas procuram. O arroz e feijão. Não, é que a gente fala, né? Pô, se você é agrônomo hoje, você tem 50 clientes. Cara, primeira regra de marketing simples. Pô, você sabe que desses 50 clientes, 20% desses caras vão fazer 80% dos seus negócios. Esse cara, você tem que pôr numa prateleira de cima, você tem que direcionar. Perfeito. E você tem que fazer uma agenda de visita. Cara, eu tenho 12 meses, quantas vezes eu vou fazer visita nesse cara? Que informação que eu vou levar a ele? Como que eu vou manter o relacionamento? E hoje está fácil. Hoje a gente não usa isso, né? Eu vou falar assim, a gente usa o WhatsApp, em vez de dar informação pro cara, a gente usa mandando piada para ele. Exato. A gente usa o WhatsApp para mandar vídeo fazendo piada sobre a nossa profissão. Exato. Então eu falei, cara, será que não está na hora também da gente se planejar melhor, usar a tecnologia ao nosso favor? E o nosso papel, eu sempre dizia isso para os meus agrônomos, o nosso papel é tornar a vida do agricultor mais simples. Cara, não vamos ser aquele cara que joga mais informação nele. Vamos ser nós o funil de pegar essas tecnologias e oferecer para ele o que realmente vai funcionar para ele. Perfeito, perfeito. Eu acho essa conversa que está sendo muito legal, Renato, por aprender também com você, né, um monte dessa estratégia, vivência, evolução, né, e aí eu queria trazer esse ponto, né, realmente, você viveu uma vida 100% focado ao agronegócio,
E você comentou ali que por um momento você teve que tirar um ano sabático, né? Você teve não, tirou E aí foi quando você resolveu escrever o livro. Eu queria entender o que te inspirou, né, a pegar e escrever o livro Estratégia de Fé. Eu te falei assim, né? Às vezes o acaso trabalha muito a seu favor, né? Quando eu tirei esse sabático, eu tinha uma dívida, né? Não é uma dívida, eu não falo que é promessa, é uma dívida de gratidão com um beato, né, que ele chama Padre Donizete, ali de Tambaú. Eu sempre passava de São João para lá, e uma vez, né, no nascimento da minha segunda filha, a gente suspeitou que ela tinha um problema de saúde, e quando você tem uns negócios desses, você recorre a forças superiores, forças espirituais. E um dia eu passei nessa cidade, entrei na igreja e pedi, né, para ele se ele poderia me ajudar. E se não pudesse também, né, eu acho que assim, não ia diferenciar nada o tratamento que ia dar minha filha. E aí a minha filha nasceu, deu tudo certo, né? Menina perfeita, menina maravilhosa, tem 15 anos hoje, e eu fiquei com um negócio de gratidão de fazer esse caminho da fé, que começava em Tambaú e ia até Aparecida. Tudo planejado, 17, eu ia sair 15, 20 dias antes do carnaval, eu fui para o final do ano no Rio de Janeiro, eu peguei Covid. Aí eu fui para o hospital, fiquei 5 dias. Os médicos falaram, pô, você não pode fazer esse caminho, porque ninguém sabia dessa doença, você não pode, você não vai ter força para fazer, você está 5 dias aqui. Eu falei, não, eu vou fazer nem que for amarrado, só que eu não vou sair mais de Tambaú, né? Meu irmão já tinha feito esse caminho, falou, não, sai de Águas da Prata, que pelo menos de Águas da Prata para Aparecida tem uma melhor estrutura. E eu saí, peguei minha mochila, né, 13 quilos na costa, fui caminhando, fui indo, e no meio do caminho deu a inspiração de trazer o livro, que o livro, para mim, é uma analogia muito perfeita do que é o peregrino e do que é nós como executivo, né? Quando você chega como executivo, você tem que sair de um ponto A para ir para um ponto B. Eu, como peregrino, eu tinha que sair da Águas da Prata para Aparecida, eu tinha que fazer isso em 14 dias, porque meu limite era 25, 30, e no meio do caminho você começa a perceber que você precisa de planejamento. Se eu não me planejasse certo, eu não ia cumprir. Você precisa dosar seus passos. E você aprende muito, Diogo, que eu acho que a vida é assim. Todo planejamento, todo o trabalho que nós fazemos, cara, 10% do trabalho é inspiração. 90% do seu sucesso, do que for, é transpiração. E na transpiração, você exerce muito do que você é como pessoa, né? Pô, nesse caminho, cara, eu aprendi muito, né, a importância da família, né? Eu vi uma mulher lá que ela tinha 14 filhos, e no final da tarde, né, porque você dormia sempre na casa de família, ela tinha 14 filhos, tinha 56 netos, 4 bisnetos. E eu vi aquela mulher, cara, numa casa simples, reunir todos os filhos no final da noite, todo mundo naquela volta. E eu falava assim, caramba, eu não estou conseguindo reunir minhas filhas num jantar de domingo em casa. Que pai que eu estou sendo, né? Que ser humano que eu estou sendo, que não estou exercendo isso. Você começa a aprender muito de humildade, né? De ouvir as pessoas. Às vezes, quando a gente chega a CEO ou aos cargos mais altos da empresa, a gente só quer saber de dar as melhores respostas. Quando a gente tem que fazer as melhores perguntas. E como você aprende a fazer pergunta? É escutando o outro, é tendo humildade para escutar. Então você começa no caminho a aprender. Eu falo assim, né? Tem um trecho do livro, que eu conto no livro, que eu estava numa subida, cara, eu já não estava aguentando mais, né? Eu já estava assim, quase desistindo. E eu subia em linha reta, né? Porque nós, como engenheiros, sabemos que a distância menor entre 2 pontos é uma reta. Aí passou um cara lá, ele falou, cara, você tá subindo esse negócio, subindo e descendo em reta. Começa a fazer em zigue-zague, que você vai aliviar mais o peso. Eu falei, cara, o que eu vou escutar esse cara se eu for reto ali? Mas eu falei, puta, vamos escutar, vamos ter humildade. E por sorte eu comecei a fazer esses caminhos em zigue-zague. Porque você diminui o peso da mochila, você faz o corpo. Cara, foi o que me deu sorte, porque senão eu não ia ter cumprido. Então você começa a aprender a ler os sinais que a vida te dá
e a ouvir. E o ponto mais importante que eu vejo, às vezes, né, e muito das depressões, né, que o mundo está, mente vazia é oficina do diabo, né? Se você não se ocupar, se você não preencher o seu cérebro, né, a sua cabeça com coisas boas, se você não agradecer, essas coisas ruins vão tomar conta de você. E a vontade de desistir vai fazer prevalecer. Então a gente tem que ocupar. E isso acontece muito nas nossas empresas, né? Momentos difíceis, o que acontece? Momentos difíceis, um começa a culpar o outro, um começa a ter a desculpabilidade, né? A se meter desculpa. Quando você tinha que fazer o quê? Cara, ocupa-se, resolve os problemas junto, vamos caminhar junto. Então, a caminhada me deu muitos insights, né, do que a vida simples de um peregrino pode ajudar na nossa vida de executivo. E o que é mais importante, né, da caminhada, é falar, cara, você pode fazer o melhor plano. Você pode convidar qualquer um, você pode fazer a melhor análise de fortaleza, de fraqueza, fazer o seu plano de condição. Mas se você não tiver dentro de você o brilho nos olhos, a resiliência, essa humildade, você não vai conseguir ter junto. E outro ponto importante que você aprende, né, Diogo, o caminho, para quem conhece a serra ali, é cheio de subida e descida, né? Então você anda quilômetros até a subida, até o ponto alto, depois você tem descidas e depois você tem partes retas. E você faz uma associação muito legal com a sua vida e com a minha vida eu fiz principalmente, né? Cara, quanto tempo eu corri para querer ser diretor de marketing, para ser CEO, e a hora que eu cheguei lá em cima, eu vi minha mulher, minhas 2 filhas lá embaixo, né? Então você vê quanto você quase perdeu as suas filhas, quase perdeu a sua esposa, porque você queria estar lá em cima, independente de tudo. E quando você acha que, né, todo mundo acha que numa caminhada dessa, o mais difícil é a subida. Cara, o mais difícil é a descida, porque a descida você está tão autoconfiante, você se empodera tanto achando que você é o cara, que a descida é ali que você sofre as maiores lesões. E na vida é assim. Cara, nós não sofremos tombos quando a gente tá subindo. A gente sofre os nossos tombos quando a gente acha que nós somos melhores do que o outro. E tem a reta, né? E quantas vezes, né, nós, na nossa vida, estamos nos finais de semana, né, você chega cansado e tal, você já está pensando na próxima subida, na próxima descida e esquece de curtir aquele período, de curtir, de aproveitar o caminho, de aproveitar com a sua família. Então, isso me ensinou a ser muito mais sensato, ser muito mais coerente, trazer mais as pessoas comigo. Acho que me deu um lado humano que eu não tinha ou não deixei, né? Eu saí desse caminho muito mais voltado para isso, compartilhar histórias, voltado para respeitar o lado mais as pessoas, respeitar o lado do outro. Acho que eu me tornei um ser humano melhor. E hoje eu falo para minha esposa, né? Falo, pô, eu tenho que voltar a fazer o caminho, porque eu estou voltando ao meu hábito normal. Essa correria está me fazendo mal, eu preciso voltar a fazer para refletir. Então, acho que esses aprendizados, né, no meio do caminho, falou, cara, dá para escrever um livro. E eu comecei no meio do caminho, o telefone, a vantagem é essa, né? Por que os smartphones... Porque em um aparelho você tem tudo, né? Eu tinha máquina fotográfica lá, eu tinha o altímetro, eu tinha o gravador, eu tinha um bloco de notas. E aí eu comecei a escrever um pouco das jornadas, e quando eu voltei, eu aproveitei meu tempo e escrevi o livro, né? E transformei tudo isso nessa história de vida. Não, muito 10, né? Até você contando essa história de peregrinação, né, de jornada, eu lembro muito da Divina Comédia de Dante, né, que ele fala desde do inferno ao purgatório, né, e as lições que ele foi aprendendo justamente com os pecados vitais que a gente tem, né, os 7 pecados capitais. E é muito legal isso, né, Diogo? Eu falo assim, os 14 dias que eu levei, foi muito essa reflexão de vida, porque você passa por todas essas fases, né, da jornada do herói, né? Você passa por uma fase de investigação, você passa por uma fase de autoplanejamento, você passa por uma fase de execução, você passa por uma fase de purgatório. Perfeito. Né? E o purgatório é dolorido, cara. Se você não tiver cabeça,
você desiste, né? Você tem que ser muito resiliente, porque o purgatório tem em todos, né? Desde a nossa jornada de empresa, sabemos que vai ter fase difícil, fase ruim, mas eu sempre falo, o que diferencia os resilientes e os vitoriosos dos perdedores e dos fracos não é quando ganha, é quando perde. Exato. Né? Por isso que eu gosto de fazer uma associação muito legal do agro com o futebol. Cara, o agro e o futebol é a mesma coisa. Né? O Corinthians perdeu ontem, está na zona de. Quase perto da zona de rebaixamento. Não tem tempo de chorar. Não adianta ele ficar chorando. Cara, o cara tem que treinar mais hoje, porque domingo tem outro jogo e domingo ele tem que levantar. Perfeito. A vida dá essa oportunidade pra gente. O agricultor é a mesma coisa. Pô, colheu mal, cara, não adianta chorar. Ele Exato. Tem que se preparar para plantar de novo Perfeito. E colher bem. Então, essas associações, essas analogias que eu procuro fazer enriqueceram muito, né, o jeito que eu sou hoje. Legal. E aqui, acho que para a gente fazer um fechamento, nosso tempo está acabando, infelizmente. Quando a gente pega seu livro, né, qual que é a mensagem que você quer passar para o agronegócio com o seu livro? Cara, eu fiz esse livro nem tanto para o agronegócio. Eu fiz esse livro muito mais para o cara simples entender um pouco do agro e para o cara simples saber que planejamento estratégico não é uma coisa para grande empresa. Planejamento e estratégia é uma coisa para nós. Da mesma maneira, né, que eu falo para os agrônomos, cara, eu fui assim. Né? Meus 50 anos, eu dediquei muito mais à empresa do que a mim mesmo. Eu fiz planos estratégicos, lancei produto, eu fiz tudo muito mais para a empresa do que para mim. O que eu quis com esse livro é mostrar um pouco que se a gente fazer um pouco desse planejamento para a nossa vida pessoal, nós vamos ser muito melhor. Porque às vezes é isso, a gente corre tanto, para quê? Cara, nós temos que correr, nós temos que andar, nós temos que trabalhar, nós temos que ser árduo, mas no final de tudo nós temos que aproveitar a jornada, nós temos que aproveitar o caminho. E é um pouco disso que eu quis passar no livro, né? De uma forma leve, que a gente tem os momentos difíceis, a gente tem os nossos problemas, mas não vamos deixar esses problemas interferir no nosso jeito de viver, no nosso jeito de tratar o outro, no nosso jeito de conviver. Eu sempre falo, né? Eu me comecei a ser um melhor líder depois que eu tive filhos. Porque filhos é um diferente do outro. Exato. E liderados, as pessoas, é uma diferente do outro. Não adianta você querer trazer todo mundo na mesma velocidade, trazer todo mundo para um alto padrão e sem entender a particularidade de cada um. Eu acho que o líder você tem que tirar o máximo das pessoas para fazer o que ela gosta no melhor do que ela tem. Se você, como líder, conseguir fazer isso, você vai criar equipes, né, poderosas, equipes boas e um ambiente muito mais feliz e legal de trabalho. E é um pouco dessa experiência de aprender com as pessoas, de ouvir as pessoas, né, de respeitar as pessoas, de entender que tem um lado. Né? A gente falou muito de politização. Cara, se você gosta do lado A, não é porque você não gosta do lado B. Você tem preferência para o lado A, mas ouve as coisas, nós estamos perdendo a capacidade de ouvir opiniões diferentes da nossa. Perfeito. E isso está nos tornando guetos. Então, né, aquele negócio que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, é verdade, mas, cara, tem que ser por genuíno, né? Exato. Não adianta você ter os 5 caras que você mais gosta ter a mesma opinião e você não conviver com o oposto. E hoje nós estamos vivendo com 5 caras que mais parecem com a gente, mas nós estamos nos tornando pessoas que não está sendo hábil de escutar o outro lado. Não escuta, analisa, né? Não tem nada que fazer. E uma, né, Diogo? Você também é marqueteiro. O grande papel nosso, né, do cara marqueteiro, não é saber as respostas. Nós precisamos catalisar a opinião dos outros. E você só é marqueteiro se você saber ouvir. Exato. Porque se você não saber ouvir e achar que é o dono da verdade, cara, vai acontecer muitas coisas que acontecem por aí, né? Usar só seu pensamento. Mas eu tô até antes de finalizar, eu tô brincando que às vezes eu tô ficando mal acostumado de conversar com tanta gente boa. Você fala das 5 pessoas, eu acho que hoje eu tô rodeado por tanta gente boa, né, que eu tô ficando mal acostumado de conversar com gente boa. Mas queria agradecer a sua presença aqui, nosso tempo já tá no finalzinho. Muito boa conversa, Renato. Manter portas abertas, outros projetos, vão para cima. E eu vou pegar para ler o livro aí completinho para a gente bater um papo.
Legal, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho aí. Acho que esse trabalho, né, essas mídias tá nos ajudando a levar uma mensagem diferente do agro, né? Então, sempre que eu sou convidado, eu faço o esforço para estar, porque é uma maneira da gente impactar as pessoas, é uma maneira da gente sair um pouco da nossa bolha e mostrar para as pessoas, cara, que o agricultor, né, o nosso herói brasileiro, é um cara que luta, é um cara que acorda cedo todo dia, é um cara que tem sonhos como a gente, é um cara que respeita o ambiente e que traz riqueza. Eu sempre falo, né, você quer ver aonde que o Brasil é rico? E onde os nossos maiores IDH é onde nós temos o agronegócio. Acho que isso já é compartilhar riqueza, já é compartilhar valor. E estou aqui muito nisso, né, de compartilhar a ideia junto com você. Eu trouxe o livro para você, né? Você pediu para mim a versão digital, mas eu trouxe ele físico. Espero autografado que ou não? Vou autografar depois. Espero que você goste da jornada aí. E quem tiver interesse é só me procurar nas redes sociais. Esse livro aqui todo o lucro dele está sendo pela beatificação do Padre Donizete, né? Pela santificação dele. Ele é beato hoje. Para você virar santo pela Igreja Católica, você precisa comprovar 2 milagres, né? E para comprovar milagres são coisas que a medicina tradicional já descartou, que alguma coisa superior aconteceu. Já foi provado um milagre e na burocracia tem essa instituição que ajuda para santificar. E todo o lucro, né, a gente reparte. Eu falo assim, o Correio ganha mais que o Padre Donizete desse meu trabalho, mas é de coração aí, espero que vocês gostem. Obrigado, Renato. Obrigado. Então, pessoal, é isso. O papo hoje foi com o Renato Serafim, mais uma pessoa entrevistada aqui com a gente no Rotação de Cultura. Espero que vocês tenham gostado e não percam os próximos episódios com a gente. Valeu, obrigado.